E alguém já fez uma reforma? A gente fez uma vez lá em casa, que ficou um ano em reforma. Imagina um apartamento, quase 100 metros quadrados, um ano. Acho que o ano 2017 todo praticamente fazendo. Porque era assim, começou, se não me falha a memória, para trocar um cano. Era um cano? Na cozinha? Eu não lembro. Na área de serviço, eu não sei. E daí nisso foi reformar o apartamento todo. Então ficou o ano de 2017 completo. Eu lembro muito bem desse ano, por quê? Porque em 2017, final do ano, eu fui para Cuba. Quando eu voltei, eu cheguei no meu quarto, estavam mexendo no meu quarto. Eu olhei, estava tudo uma bagunça, tal. Daí, quando um dia que eu cheguei, ainda fiquei conversando com o marceneiro. Reforma. Quem fez uma reforma sabe que é um negócio chato. Eu casei recentemente e tive que reformar um pouco do apartamento no qual eu estou morando hoje. E eu não gosto de reforma. Eu não gosto daquele cheiro de cimento. Eu lembro quando, um pouco antes do casamento, o cara estava quebrando embaixo da pia da cozinha. Eu não lembro o que, eu lembro que ele estava quebrando. E eu entrei no apartamento, aquele cheiro de cimento batido, pedra, tijolo jogado para um lado para o outro. Eu não gosto de reforma por quê? Porque reforma demanda tempo. Reforma demanda que nós estejamos presentes. Reforma demanda mudança. E muitas vezes nós não gostamos de mudanças. Quando a gente quer reformar algo nas nossas vidas, nós não gostamos muitas vezes. Muitas vezes a gente gosta, muitas vezes a gente aceita, muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai na marra, ou porque alguém fez, ou porque você gostou de algo, mas começou o processo e para não terminar continuou. Mas reforma é algo chato, pelo menos para mim. Mudança é algo chato, é algo complicado. Mas enfim, continuando nesse tema reforma, hoje nós vamos trabalhar um tema. E o tema é: para que haja reforma é necessário. Dois pontinhos. Daí a gente vai conversar. Para isso, quem abriu a Bíblia aí, olhe Tiago 1, versículos 21 ao 25. O texto diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Pai, por estar aqui falando com meus irmãos presencialmente e os que estão online. Peço que o Senhor nos direcione, Pai. E peço que o Senhor me use, Pai, para falar com os meus irmãos. Que não seja eu aqui falando, mas sim o Senhor. Que a gente possa entender, Pai, a sua palavra nesse momento. É em nome de Jesus que eu te peço e desde já agradeço. Amém. Amém. Bom, para a alegria de muitos, ou poucos, espero que poucos, hoje a gente vai trabalhar apenas 2 pontos, tá bom? Então, deixa eu ver se o relógio lá está certo, tá? Então eu pretendo ser rápido, mas antes deixa eu tomar um gole d'água. Bom, primeiro ponto. Para que haja reforma, é necessário livrar-se do velho homem. Para que haja reforma, é necessário livrar-se do velho homem. Para isso, vamos ler novamente o versículo 21, que diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece
e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A qual poderosa para salvá-los. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, que eu creio que a grande maioria sabe, mas se não sabe não. Se sabe, vai ser relembrado. Se não sabe, vai aprender agora. A gente tem que entender primeiro o que é velho homem. O que é o velho homem? O velho homem não foi citado aqui, mas a gente precisa saber, porque indiretamente está. O velho homem nada mais nada menos que eu, você, o cristão, antes de se converter. Aquela pessoa que é completamente entregue aos desejos da carne. Aquela pessoa que Deus ainda não tocou na vida. Esse é o velho homem. E aqui, Tiago fala para os judeus convertidos, dispersados na diáspora. Olha lá no começo da carta depois, ele fala, livrem-se de toda essa impureza moral, tudo que é do velho homem. Livrem-se disso. Livrem-se dessas coisas e aceitem humildemente a palavra que é implantada em vocês. Que palavra é essa? O Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Tiago fala isso. Em outras palavras, se livra da fofoca, da mentira, do adultério, da fornicação, do roubo e por aí vai. Do pecado. E se volte para o Evangelho. Essa palavra que pode salvá-los. Tiago está falando isso. Ah, Felipe, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Hoje, aqui, século 21, IPI do Parque Itajaí, domingo, dia 15, às 9h59, às 19h53 da noite. O que isso tem a ver? Tudo. Para que haja reforma, é necessário que nós nos livramos desse velho homem. É necessário que a gente haja de forma diferente, como a gente agia antigamente. É necessário que a gente se volte para Deus, para que haja uma reforma nas nossas vidas e para que haja uma reforma nessa igreja. Eu falo nessa igreja porque eu estou falando nessa igreja, mas se eu estivesse em outra igreja falando desse tema, eu falaria, sei lá, na Nazareno. Mas se a gente quer reformar a IPI do Parque Itajaí, é necessário que nós nos livremos do velho homem e nos voltemos para Deus. Não dá para fazer reforma voltado para o velho homem, voltado para o pecado. Se você quer mudar a sua vida, busque se voltar para Deus. Peça a ajuda dele, porque a carne não vai te ajudar. A carne vai te puxar para ela. Quer fazer reforma? Seja amiga de Deus. Busque ser o amigo, né? Busque ser amigo de Deus. O próprio Tiago, mais para frente, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte, outro versículo até bem conhecido. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Em outras palavras, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não tem o meio termo. Se você quer estar com o mundo, você não está com Deus. E se você quer estar com Deus, você não está com o mundo. E o primeiro ponto que eu quero que nós, refletimos hoje é, será que nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo? Onde nós estamos nessa balança, vamos dizer assim? Será que você está com Deus? Será que você está com o mundo? Será que será que nós estamos voltados para o velho homem? Ou será que nós estamos voltados para o homem, para o novo homem, para aquele que foi transformado por Cristo Jesus? Vira e mexe a gente toca nesse assunto aqui, na IBD, aqui nas mensagens, amigo de Deus, amigo do mundo. Pense, reflita. Será que eu realmente tenho sido amigo de Deus? Ou será que eu tenho sido amigo do mundo? Então, infelizmente, eu sei, você sabe, nós somos falhos.
Infelizmente, hoje nós nos deparamos com pessoas que têm práticas completamente diferentes da que falam. Pessoas que falam muitas vezes, não, eu sou amiga de Deus, eu estou com Deus, eu sou uma pessoa, um homem, uma mulher transformada pelo Evangelho, mas que tem práticas completamente diferentes, práticas que são voltadas para o mundo. Infelizmente, a gente tem isso muitas vezes. Infelizmente, muitas dessas pessoas se dizem cristãs. Caso você que esteja me ouvindo hoje aqui ou em casa, pense, não, eu realmente sou isso que o Felipe está falando, que Deus te incomode nesse coração, ligue o alerta vermelho, busque mudar, porque não dá para ser amigo de Deus com práticas mundanas. Não dá para fazer reforma sendo amigo do mundo. Você quer reformar a sua vida, você quer reformar a sua casa. Eu não estou falando da reforma agora na casa, não. Estou falando da reforma da sua família, sei lá, o seu casamento, ou a sua relação com seus filhos, ou com, sei lá, seus pais. Seja amigo de Deus. Não dá para fazer uma reforma sendo amigo do mundo. E continuando o texto, quando o Tiago fala, e humildemente, opa, espera aí que, sem querer, eu cliquei 2 vezes aqui no tablet de antes, deve ter batido, o negócio desceu lá embaixo. Dá spoiler do negócio para vocês, não. Achei. E humildemente aceitem essa palavra, na qual pode mudar as nossas vidas. Não seja soberbo, soberba. Se Deus falar com você como Ele falou comigo antes de vir para cá, aceite. Eu sei que muitas vezes a gente pode ser cabeça dura e não querer aceitar, mas se você falar, não, realmente Deus está falando comigo, entender isso, aceite a correção de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu falei que ia ser rápido. Esse é o primeiro ponto. Você quer fazer uma reforma? Livre-se do velho homem. Livre-se da velha mulher. E se volte para Deus. Seja amigo de Deus. Mude as práticas. Para de fofocar. Para de mentir. Para de falar meias verdades. Que é a mesma coisa que mentir quase. Para de roubar. Sim? Beleza. Ficou melhor agora? Tá bom. Aceite a disciplina de Deus. E se volte para Ele. Busque ser amigo de Deus. E aceitando essa palavra que toca nas nossas vidas, nós precisamos praticá-la. E daí nós entramos no segundo ponto, que é para que haja reforma, é necessário praticar esta palavra. E quando eu digo essa palavra, não é a palavra vinda da boca do Felipe, do pastor Tamar, é o que está na Bíblia. Porque um dia, se eu ou eles, os pastores, forem contra aqui, a gente tem que saber que a palavra é essa, não é o que sai da boca de homens. Então, a gente tem que praticar isto, a palavra de Deus. Para isso, eu vou pedir para a gente ler os versículos 22 a 24. E o texto diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo depois esquece a sua aparência. Tiago, ele é bem claro. Como diria minha professora de português, eu já falei isso algumas vezes, se a gente tem uma mínima de interpretação de texto, a gente entendeu o que Tiago quer falar aqui. Não seja não seja apenas ouvinte dessa palavra, mas praticante. Aquele que não pratica é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e logo depois sai e esquece. Vocês conhecem minha avó? Acho que muita gente conhece, não a Dona Ivone, a Dona Hélida. Muita gente que conhece, alguns não. Vocês conhecem a Dona Hélida, né? Alguns, pelo menos. Para quem não conhece, a minha avó tem Alzheimer. Vocês sabem o que é o Alzheimer?
Vocês sabem as consequências que o Alzheimer deixa uma pessoa? Eu até pensei em resumir, mas falei assim, não, eu vou ser mais técnico. Eu fui num site de uma clínica para pegar a definição de um doutor do que é Alzheimer, para poder passar para vocês hoje. Segundo ele, o Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível, quer dizer que não decura, e progressivo, afeta a memória e as habilidades de pensamento. Em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. E ele continua no seu artigo. Quem teve uma pessoa na família com Alzheimer ou tem, sabe que uma das coisas é que a pessoa esquece. Ah, Felipe, por que você está falando isso? Se eu hoje chegar na minha avó não vai nem saber quem eu sou. Eu lembro muito bem quando o Alzheimer da minha avó começou, sou o neto mais velho dela. E ela foi esquecendo das pessoas aos poucos. E o primeiro dos 2, 3, 4, 5, 6 netos, né? Ela tem? 7? 7. Eu não lembro agora. Eu não lembro. A quantidade de primo, eu não lembro. De 6 netos. Ela tem 6 netos, 5 primos, então. Não, 3 primos, 2 irmãos. Dos 6 netos, eu lembro muito bem que um não tinha nascido, então descarta. Eu fui o primeiro a esquecer. Eu lembro que o Matheus ainda lembrava quando ia lá, depois foi o Matheus. A Sara e o Igor, ela lembrava. O José Miguel, também ela lembrava. Daí foi esqueceu a Sara, o José, daí ela tinha mais convivência com os filhos da minha tia. Daí quem ela lembrava mais. Mas enfim, hoje, se eu for na minha avó não vai saber quem eu sou. Minha avó esqueceu de mim. Ela não reconhece. Eu posso chegar e falar assim, oi vó, sou eu, me apresentar, tá. Ela pode, oi, conversar. Se eu sair, voltar daqui 10 minutos, ela não vai lembrar. Por que isso? Consequência do Alzheimer. Consequência da doença. Isso que o Alzheimer faz com as pessoas. Falando em esquecer, estava pensando, fazer umas perguntinhas hoje aqui. Alguém aqui hoje lembra do que tomou de café da manhã? Então levanta a mão, por gentileza. Quem lembra? Levanta a mão. Boa, muito. Alguns não lembram. Tá ruim o pessoal. Tomar ômega 3. Quem lembra do que almoçou hoje? O almoço tá mais perto do almoço. Alguém lembra do que fez à tarde? Tem gente que não lembra. Tomar ômega 3. Vamos lá. Alguém lembra de ter discutido com o marido, com a esposa, com os filhos, com o irmão, sei lá, no decorrer dessa semana? Alguém lembra? Sinceridade é tudo. Alguém lembra de ter discutido alguma coisa? Não gostou, foi lá reclamar, não precisa ser aquela discussão. Não, só não gostei. O amor, não gostei disso. O meu filho, não gostei. Alguém lembra disso? Discussão fica na cabeça, né? Alguém lembra? Quem estava aqui hoje de manhã? Eu lembro. Alguém lembra que foi falado hoje de manhã? Agora fala, Ruth. Você levantou a mão? Eu achei que você lembrava. Isso. Exato. Agora eu vou deixar você quieto. Alguém lembra o texto especificamente? Pode levantar a mão, não precisa falar. Vocês dois não contam. O Tiago também não conta. Alguém lembra o que foi falado semana passada pelo pastor Gerson? Alguém lembra? Alguém lembra de alguma ilustração? Não, nem ilustração. Que foi falado durante a mensagem? Não lembro qualquer coisa, qualquer fala dele. Ele falou, sei lá, a russa. Alguém lembra dessa palavra? Eu lembro. Eu tive que anotar para não esquecer. Mas eu lembro. O pastor me corrige se estiver errado agora. O senhor usou 2 textos. Uma é de 1 Coríntios e outra é de Cantares.
porque eu decorei, isso ficou na minha cabeça durante a semana. Foi as raposinhas. O negócio das raposinhas, das raposas, ficou na minha cabeça. Engraçado como as ilustrações, muitas vezes, e nem a ilustração, porque estava no texto, acaba ficando. Enfim, como nós, Igreja do Parque Itajaí, pretendemos praticar essa palavra se muitas vezes nós não lembramos nem o que foi falado no domingo anterior? Ou hoje de manhã? Ah, Felipe, mas eu lembro que eu estudei durante a semana. Perfeito. Ok. Mas para você que não leu a Bíblia essa semana, e para você que leu também, como será que a gente quer praticar uma reforma se muitas vezes nós não lembramos nem do que foi trabalhado em sala de aula? Quem é adolescente sabe que eu sou chato muitas vezes na sala de aula. Eu pego no pé deles para lembrar. A gente está estudando João. E todo começo de aula a gente volta. João foi para que público? Todo começo de aula a gente busca retomar. Por que João foi escrito? Para que público? Falo que minha esperança é chegar na última aula de João e o pessoal lembrar. Eu não vou perguntar para a Tamires nem para o Cauê, para não fazer eles passar vergonha. Mas como nós muitas vezes queremos fazer uma reforma, se muitas vezes não esquecemos o que o pastor falou no domingo anterior, se nós nos esquecemos que nós mesmos fizemos devocional em casa, do texto, do que lemos, enfim, do que ouvimos, uma música, fomos uma mensagem que ouvimos. Como nós queremos fazer uma reforma nas nossas vidas, na nossa igreja, a gente esquece. Parece muito isso, essa situação, parece muito essa ilustração que Tiago dá do homem que olha a sua face e logo depois esquece. Muitas vezes, eu ouvi isso uma vez de um pastor. Parece que os cristãos estão com Alzheimer. Parece que a gente está com Alzheimer. A gente esquece o que foi passado pela liderança, pelos pastores, pelo professor de BD. A gente não aplica na nossa vida. Muitas vezes a gente passa do portão e esquece. Muitas vezes a gente está aqui sentado no banco e só está aqui porque está. Ou está lá em casa, na live, assistindo a live, e assim, está com o celular de canto, lavando a louça. Está sentado na privada com o celularzinho assim, mas às vezes não está nem assistindo. Agora o Facebook tem aquele negocinho que deixa o quadradinho no canto, né? E você está lá mexendo. Muitas vezes a gente está aqui só de corpo e esquece. E esquece não, perdão, nem ouve o que é falado. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Reflita. Eu sei que essa pergunta vai parecer às vezes um pouco mórbida. Será que nós hoje podemos dizer que somos cristãos que têm Alzheimer? Que a gente ouve a mensagem passada pelos pastores, ou a gente ouve a mensagem trazida na NBD e logo depois esquece? Quando eu digo Alzheimer, eu não estou falando da doença mesmo agora, tá? Eu estou falando disso, esquecer. Tá? Pelo amor de Deus. Não... Reflita, será que nós estamos agindo dessa forma? Se nós estamos agindo, desculpa a sinceridade, não dá para fazer uma reforma. Você quer mudar o seu casamento? Legal, precisa de Deus para isso. Mas não dá para mudar, fazer essa reforma no seu casamento, na sua família, na sua relação com seus filhos. E por aí vai, se você esquece o que lhe é falado. Meu desafio para você, principalmente você que anota, vai, estuda, lê de novo o texto, ouve de novo a mensagem. Não vai tomar muito do seu tempo. Não é por mim, não é pelos pastores, não é pelos líderes. Você está fazendo isso por você, para nós, né? Porque eu também tenho que fazer. Para a gente ter um bom relacionamento com Deus.
Porque para fazer uma reforma nas nossas vidas, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E a gente não vai fazer essa reforma se a gente não tem um relacionamento com Ele. Por fim, porque eu realmente prometi que ia ser rápido para mim hoje. Versículo 25. Tiago, ele traz uma palavra de conforto aos que ouvem, que leram aquela carta. Ele diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que lei é essa, o Evangelho, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que foi ouvido, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Busque não se esquecer dessa palavra. Busque pegar os princípios e valores que a gente aprendeu aqui e aplicar na nossa vida. Porque fazendo isso, o que a gente faz? Uma reforma. A gente deixa os nossos antigos hábitos, sozinhos ou em grupo, e nós nos voltamos mais para Deus. Então, busque aplicar os princípios e valores que lhes são transmitidos, não apenas nos cultos, nas escolas, nas salas de escola dominical, nas células, mas também dos seus devocionais. Pegue esses princípios e valores que estão fundamentados na palavra e aplique na sua vida, porque só assim nós poderemos ter futuramente uma reforma bem sucedida. Caso contrário, você pode até tentar fazer uma reforma, mas é aquela coisa, você vai gastar mais do que o necessário. É que nem você querer construir uma casa e não contratar um engenheiro ou arquiteto. Os caras vão fazer logo os cálculos para você não gastar mais. Eu vou dar o exemplo da minha sogra, novamente. Minha sogra foi construir a casa dela e quem fez a casa da minha sogra foi meu sogro. E meu sogro comprou um caminhão de cimento. E ela pagou mais do que o necessário. Dava para construir umas 2, 3 casas. Então, se volte para a palavra. Se volte para esta palavra. Para que a gente possa fazer uma reforma bem sucedida nas nossas vidas. Na nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. E que a gente possa buscar cada dia mais nos aproximar dele, para que a nossa reforma seja bem sucedida. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar e falar com o Senhor novamente. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor permitiu que eu e os meus irmãos estivéssemos aqui novamente para ouvir um pouco mais da sua palavra. Que essa palavra, Pai, não seja esquecida e que a gente possa praticá-la, Pai. Que a gente possa fazer uma reforma com excelência. E que a gente não esqueça, Pai, que para fazer uma reforma é necessário pegar esses princípios e valores na qual o Senhor passou para nós na sua palavra e aplicar em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, que a gente não seja apenas ouvintes dessa palavra, mas sim praticantes dela. Em nome de Jesus que eu te peço e desde já agradeço. Amém. Leva o biscoito, Felipe. O Felipe não falou uma coisa, talvez por condescendência, por preocupação com o pai, né? Ele não disse uma coisa: o Alzheimer mata. Presta atenção no que eu estou dizendo. O Alzheimer mata. Às vezes a gente pensa que o Alzheimer é só a doença que faz esquecer, né? Que não lembra mais do filho, não lembra mais do neto. Mas o Alzheimer é uma doença, como o Felipe disse, incurável, que faz com que o corpo se esqueça de engolir. Engole a sua saliva aí. Pensa na coxinha que você vai comprar daqui a pouco, dá água na boca, é gordinho, pensa nessas coisas, a gente.
quem tem o Alzheimer esquece como engolir. Por isso minha mãe hoje precisa de alimentação nasogástrica, aquela sonda que vai para ela poder se alimentar. Ela se esqueceu de engolir. Ela se esquece um monte de outras coisas. E uma hora o corpo se esquece como funcionar. Presta atenção nisso, meu irmão. O corpo se esquece como respirar. O corpo esquece como processar. O corpo esquece o que ele tem que fazer para viver. E o resultado disso é a morte. E se a gente pegar a aplicação disso, dessa palavra, aquele que se esquece da palavra de Deus, aquele que não pratica a palavra de Deus, morre. Morre espiritualmente. Fica tão envolvido com as coisas do mundo, com as coisas, com as alegrias momentâneas, com aquelas coisas que nos dão prazer agora, e a gente se esquece. A gente se esquece que o pecado nos afasta de Deus e que ele nos leva à morte. Eu sei que o Felipe não fez isso porque ele ficou com dó do pai, né? Mas é a realidade. Que essa exortação de hoje não saia da nossa cabeça. Porque se a gente esquecer, se a gente não colocar em prática, o resultado, meu irmão, minha irmã, vai ser a morte. Abaixa a tua cabeça nesse instante, fecha os teus olhos. O homem que observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua exortação. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos esquecermos da tua palavra. Ajuda-nos amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando nós voltarmos aqui, ó Deus, a não nos esquecermos da tua palavra. Porque quando isso acontecer, ó Deus, o resultado é a morte. O resultado é uma eternidade sem a tua presença. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia deste teu povo. Ajuda-nos, ó Pai. Trata conosco. Ajuda-nos a lembrarmos. Aumenta a nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Porque por Ele e através dEle, da obra dEle, na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição, nós temos vida. Nele os nossos pecados são perdoados. Nele somos reconciliados contigo. E nele, ó Pai, nós temos vida eterna. Muito obrigado por esse evangelho, por essa novidade maravilhosa, por essa notícia grandiosa, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. E ajuda-nos como povo teu, a vivermos tudo isso, a colocarmos tudo isso em prática, e a anunciarmos essa tão grande realidade. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus.